Agora vamos aqui, ó. Abaixo é mostrado um trecho de código em que uma rede neural é construída usando o estilo funcional. Reescreva este código criando o mesmo modelo, porém utilizando a classe sequential do Keras. Ou seja, é um exercício que é o oposto desse. Aqui o código construiu o modelo com estilo sequencial e queria que fosse feito o mesmo modelo no estilo funcional. Aqui é o contrário, exatamente o contrário. Então eu vou criar aqui, vamos criar aqui, então vamos fazer assim, ó. Vou até fazer um pouco diferente, keras.input, e digamos que tenha 30 unidades. Peraí, precisa passar, é o shape que tem que passar, né? Então digamos que tem 30 unidades ali na entrada. Tá? Aí você pode, no livro ele vai estar escrito assim, ó, ele vai criar uma variável e sempre utilizar ela. Isso aqui você vai ver no livro. Ó. Aqui ó, você vê que esse x, ó, ele cria a camada, né? Aqui na verdade a primeira camada ele dá um nome diferente, mas depois as outras é tudo x, ó. Ele vai avançando e vai fazendo x, x, x. Eu vou fazer desse jeito para ilustrar. Então aqui, vamos fazer assim, ó. Isso aqui continua sendo entrada, vamos dar um nome entrada. Então tem 30, depois nós vamos fazer assim, ó, que nem ele faz ali, ó, x recebe, eu vou criar a próxima camada, que é a Keras layers dense, vamos dizer que tem 512 unidades, activation igual a, estou usando a relu. Aí o que eu faço? Veja, aqui é completamente diferente. Eu poderia estar dando um nome para isso primeiro. Mas eu vou fazer... Isso daqui é a minha camada. Isso isso funciona como se fosse uma função. Então, isso aqui é o nome da função. E aí o que eu vou fazer? Aqui eu vou passar aqui dentro, ó, dentro dessa função... Eu abri e fechei parênteses e vou passar a entrada da função, que eu chamei de entrada. Então, isso vai gerar uma saída que eu estou salvando na variável x. Aí eu venho e faço uma próxima camada aqui, sei lá. Vamos colocar uma outra camada dense de 128 unidades, activation igual a relu. Então, como a saída, essa saída eu dei nome x, ela vai ser a entrada da próxima camada. Então, eu vou colocar x aqui. E aí eu posso ir utilizando esse x. Ó, x aqui, eu coloquei x aqui como a saída dessa camada. Então aqui ela é a entrada, porque ele vai ler primeiro essa linha, vai receber esse valor x, aí quando tiver nessa linha, x é a saída dessa camada, que vai ser a entrada da próxima camada. E o x vai mudando, né? Ele vai sendo saída da camada anterior e sendo entrada para a próxima camada, tá, pessoal? E aí eu vou finalizar aqui, layers, vou colocar aqui dense.
E vamos pensar que esse problema é um problema com 3 unidades no fim, para classificação. Vamos pensar que é um problema de regressão, como a gente fez, que é uma unidade apenas. E não precisa de ativação quando a gente está trabalhando com regressão. E vou chamar de... Isso daqui é a saída. E aí eu tenho que passar aqui, né? Ó, isso daqui eu tenho que tratar como uma função. Ó, tudo isso eu tenho que tratar como uma função. O nome da função é isso. E eu tenho que passar a entrada da função, que é o x, que é a saída da camada anterior. Então aqui eu ponho x. Esse aqui é um outro jeito de fazer. É a mesma coisa. É a mesma coisa do que eu estivesse dando nomes para isso daqui, ó, para cada uma dessas coisas que eu estou marcando aqui. Ó. Eu poderia dar nomes primeiro para cada uma dessas coisas, né? E colocando dentro dessa estrutura aqui de código. Ou colocar explicitamente o código mesmo, né? Da camada mesmo, ó, como eu estou fazendo aqui. E aí, pessoal, eu preciso, além disso, né, de criar essa estrutura funcional, eu preciso finalizar com o meu estudante, que eu não criei ainda. Eu tenho que montar o estudante. Para montar o estudante, eu uso essa classe model e eu tenho que passar a entrada e saída. Beleza? Se eu quiser, ó, isso aqui está no estilo funcional. O exercício está pedindo o seguinte, ó. Isso daqui é só o enunciado do exercício, tá? Isso aqui faz parte do enunciado do exercício. Então, para que vocês entendam, não sei se eu estou fazendo muito corrido, você vai ter isso aqui, ó. Aqui está o exercício. Isso daqui é parte do exercício aqui, ó, tá? Da mesma forma que o exercício anterior, isso aqui, ó. O exercício anterior tem esses códigos aqui, ó. Então, o exercício anterior tem esse código aqui, nós estamos nesse exercício. Então você tem que criar é exatamente o contrário, né, pessoal? É fazer o contrário do que eu fiz aqui. Então, o que você pode fazer, né? Você pode fazer assim. Então, estudante recebe. Aí eu tenho que usar a classe sequential. E aqui passar uma lista com as camadas. Então, eu tenho uma entrada. Como eu já defini, né, eu tenho uma variável que define a entrada, então eu vou copiar aqui e vou colocar, ó, entrada. Aí depois, isso daqui é a próxima camada, ó, eu posso colocar desse jeito, estou fazendo diferente para mostrar para vocês que é possível fazer desse jeito. Ó. Então Ctrl C, Ctrl V, ó, posso colocar assim, direto, né, a classe já definindo, né, a quantidade de unidades, como eu estou fazendo aqui. Ó. A próxima camada é essa. Então tem que colocar, vírgula, próxima camada. Aqui ele aceita
essa quebra de linha, você pode fazer essa quebra de linha sem problema. E a última camada, eu não posso colocar saída. Saída é a saída produzida por essa camada, né? Então não posso, porque aqui ó, é a camada e entendida como uma função. Eu tenho que passar a camada. Então a camada é só isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Isso seria a solução desse problema. O que você poderia fazer? Ah, eu não gosto de colocar isso, não estou acostumado a colocar aqui desse jeito. Então você pode definir, então vou dar um Ctrl X aqui e colocar assim, ó, vou definir, ó, camada 1. Aí coloco essa primeira camada. Não gosto de usar isso aqui, colocar assim explicitamente, né? Aqui tem um erro de... Aqui vai dar um erro de sintaxe do jeito que eu fiz, ó, porque aqui o parênteses está aqui, ó. Então vou pegar aqui, ó, Ctrl X, vou colocar camada 2. Camada da 3, que é essa daqui. E aí o que eu tenho que passar aqui, ó? Eu tenho que passar uma lista. Passar uma lista dessas coisas que eu criei aqui, ó. Então a entrada eu já tinha criado, que é a entrada de lá, aí eu vou colocando uma lista, também é possível. Assim é o jeito que a gente fez durante o curso, né? Camada 3. Tá? Então isso aqui é uma solução, mas eu quis mostrar que tem várias formas de você fazer isso, né? Não tem só um jeito, não tem só uma sintaxe.